eu estou trabalhando nesse momento nessa série da Luana, mas em paralelo eu já estou escrevendo também uma outra história, e já indo para esse caminho do policial que eu gosto. Tal, e ele, na verdade, já está até com o primeiro tratamento pronto, tá, com os meus leitores beta. Então, ainda tem uma estrada aí com esse texto novo. Os autores têm várias histórias, vários personagens, vários mundos dentro da mente, mas eu costumo dizer que cada história tem seu momento de querer sair. E chega uma hora, você tem, assim, 10 histórias na cabeça que você fala, não, vivendo ali te perturbando. Mas chega uma hora que uma fala, toma a frente e fala assim, agora é minha vez. E aí ela enfia o pé na porta e enquanto você não consegue escrever essa história, ela vai te perturbar. Então, até você falar, não, mesmo que você queira escrever a outra, você vai ter que se render e escrever essa história. Não sei se para vocês é desse jeito, Verdade. Mas com todos os autores que eu tenho conversado, é bem isso, né? Como que é o processo criativo de cada um? Olha, no meu caso vem muito de memória afetiva, né? A maioria dos meus contos são muito memória afetiva, mas esse último conto que eu escrevi para Amores Macabros foi interessante porque eu realmente estava sem inspiração nenhuma, mas eu queria porque queria escrever. E aí eu assisti um filme um desenho animado chamado Ana e Bruno, né? Que quando eu comecei os 10 primeiros minutos do desenho, eu falei assim, gente, eu sei o enredo dessa história. Eu conheço, e ele é um infantil, né? Eu falei assim, eu sei o que vai acontecer nessa história. E realmente foi batendo. É uma historinha. O desenho, eu achei ele feinho. Mas a história é tão. Oi, Gel! A história é linda. E aí eu peguei essa história e falei assim, eu consigo escrever uma coisa um pouquinho mais adulta, mais ou menos nessa temática. E aí eu usei a mesma temática, né, desse Ana e Bruno, para poder fazer o meu conto, e misturei com a atualidade, com essa coisa, né, do Covid, festa. Então eu aproveitei, fiz um mix, né, do contemporâneo para poder produzir a história. Então é isso, eu tenho muita... meus infantis é muito de memória afetiva, né? O conto que eu falo, né, que é o meu conto favorito, As Crianças do Meu Quintal, é sobre uma árvore, né, que sente falta das crianças que ficam ficavam ao redor dela, né, que pegavam as frutas dela. Ela não sabe para onde essas crianças vão e ela fica num desespero porque os frutos vêm, as crianças não pegam mais. Então era muito da minha época de criança, porque eu tinha, na casa da minha avó, né, tinha uma jaqueira e um pé de jamelão, então quando aquilo carregava, era uma festa das crianças, né? E o único conto que eu escrevi que não foi de memória afetiva, mas foi por causa de um trabalho da faculdade, foi o conto de Iris, A Casa de Iris, que foi um trabalho na faculdade que era desenvolvido sobre algumas temáticas, né, do Ítalo Calvino, para literaturas para o novo milênio. Então ele dividiu os temas de literatura em peso e leveza, multiplicidade e unicidade. Então ele foi definindo, né, esses temas para inspirar os próximos leitores. E aí a minha professora era uma professora de estudo da forma, né? Ela quis que a gente usasse esse tema para poder construir um protótipo de arquitetura. E eu falei assim, gente, ela me deu o tema de multiplicidade. Eu falei, gente, eu vou fazer multiplicidade do quê? Eu falei, vou trabalhar a luz, vou trabalhar as cores do arco-íris. E aí foi um trabalho assim, que eu pesquisei um bocado, fiz bastante coisa, e cheguei eu falei assim, cara, para eu contar essa história da minha casa, da minha construção, eu preciso contar uma história para isso. E aí eu preparei A Casa de Iris, né, que era essa menina que ela não enxergava, ela não conseguia ver as cores, ela via tudo como único, né, numa única cor, branco. Ela conseguia distinguir as pessoas, ela conseguia distinguir contrastes, né, um pouco de contraste, mas ela só enxerga o branco, até que ela vai para um lugar que ela consegue perceber as cores, ela resolve pintar todas as cores do mundo, do universo, ela constrói a casa com todas essas cores, né? E aí vem a chuva, e a chuva mistura as cores. Só que assim, como eu queria tratar da cor luz, que era o que ela via, né? Eu fiz com que as cores sendo misturadas se transformassem no branco, não no preto, que a cor tinta se transforma, né? Então, assim, foi o único conto que eu veio de um outro trabalho, de uma outra inspiração.
É isso. Nossa, no meu, é a poeira já demais que eu ando comendo. Eita. Me irritando a garganta. E para você, Ronaldo, como que é? Para mim também vem de várias fontes, né? A inspiração pode vir realmente de qualquer lugar, pode ser de um filme, pode ser de um livro ou outros lugares, mas normalmente eu costumo trabalhar em cima de personagens, né? Quando eu crio um personagem, no caso da Luana, por exemplo, me veio a inspiração dessa menina. Eu imaginei uma menina com traços indígenas que tinha o cabelo prateado. E aí eu, poxa, aí eu começo a desenvolver essa personagem, aí eu começo a imaginar por que ela é assim, da onde ela veio, quem são seus pais, qual é a classe social dela e tudo mais. E ela tem amigos, não tem amigos, e aí a gente vai, e aí eu vou construindo um mundo ao redor dela, e aí eu vou tentando descobrir como é que é a personalidade dela, isso tudo antes mesmo de ter um enredo, né? Eu vou muito a partir do personagem, e aí às vezes uma característica física, no caso dela, o cabelo prateado, provoca o enredo, porque por que ela tem um cabelo prateado? E aí eu tento imaginar qual a origem desse cabelo, e aí já vem um elemento fantástico. Então, pô, se eu estou envolvendo elementos fantásticos, então eu vou... Que elementos são esses que eu vou estar trabalhando? Vou estar trabalhando com mitologia? Vou trabalhar com tecnologia? É um futuro distópico? Não, nos dias atuais, é um mundo fantástico. E aí eu vou, a partir dessa personagem, vou construindo o mundo ao redor dela e o enredo naturalmente vai surgindo. Eu gosto muito de trabalhar histórias baseadas em personagens. E assim o mundo vai se ampliando. E é lógico, eu também estudo muito, eu conheço, até porque como eu também trabalho com desenho animado, e assim como ela, eu também escrevo roteiro, né? Eu também, a gente tem que estudar para poder fazer o negócio direitinho, e a gente vai conhecendo outras histórias, né? Eu conheci Joseph Campbell, por exemplo, que tem o trabalho dele de mitologia comparada, que aí ele chega no conceito do monomito, e tudo isso eu acho muito interessante. E aí eu vejo, poxa, dá para usar esses conceitos mitológicos e simbolismos também, é uma coisa que eu vim estudando ao longo do tempo, essa carga simbólica que a gente pode colocar nas histórias, principalmente nas histórias clássicas, contos infantis e outros, né? E aí eu também envolvo, como eu gosto de outros elementos fantásticos, gosto de bruxaria, por exemplo, e aí eu já arrumo um jeito de trazer esses elementos para cá, e aí me obriga também a estudar o assunto da bruxaria, conseguir encontrar um local onde as pessoas praticavam bruxaria, e aí eu fui lá, eu fiz o meu laboratório, eu frequentei um templo wicano aqui no Rio de Janeiro durante 1 ano, então assim, eu pude tentar conviver com eles, ver eles praticando os ritos deles, é muito legal, e aí isso tudo enriquece a nossa história, o enredo, e aí algumas coisas dessa vivência naturalmente interferem na história, e aí você só vai deixando fluir. Quanto mais pesquisar, melhor para trazer mais veracidade. Mas então você planeja bem as histórias, né? E segue ali aquele planejamento que você faz, né? Sim, porque assim, quando eu estava escrevendo coisas menores, contos, né, muitas vezes eu até escrevia contos em primeira pessoa, com pouquíssimos personagens, né? Então, não precisava fazer grandes planejamentos. Agora, quando você já vai fazer uma história longa como esse, são 4 livros, ou seja, e é um romance, tem dezenas de personagens, aí não tem jeito, aí tem que ter um arquivo em separado só para anotações, onde eu coloco todas as informações de cada personagem, e varia de tudo, desde idade, a cor favorita, se existe um tique, né, tipo uma fala recorrente, anota tudo isso, deixa ali separadinho, e também alguns fatos históricos, né, vamos por assim dizer, no capítulo 4 ela encontrou um personagem tal, para que quando eu estiver lá na página 200,
e eu quiser lembrar como é que foi aquilo, é impossível. Eu não vou ler tudo de novo. Não Sim. tem condições. Senão a história não anda. Quando eu crescer, você igual essas informações importantes eu tenho anotadas, porque senão a coisa... Quando eu crescer, você igual assim, você, Ronaldo. Durante o tempo que eu estou querendo escrever, eu vou estar lendo, relendo o livro. E aí não dá. É um pesadelo. É verdade. E você, como que você faz? Você está falando que quando você crescer quer ser igual ao Ronaldo, como é que você faz? Você é igual a ele? Não tem Então, geralmente, como eu escrevo, como o meu, a maioria são contos, eu geralmente escrevo o final, eu sei onde eu quero chegar, né? A frase final, o último parágrafo, o efeito, né? E aí depois eu vou desenvolvendo o meio. Né? Tem alguns pontos pelos quais eu quero passar, então eu falo, né? Às vezes falta aquela liga, né? Eu tenho um infantil que eu terminei ainda não publicado, que assim, também é fantástico. Aí eu comecei por mero capricho, e depois eu fui vendo que a história tinha uma essência. Então eu falei assim, peraí, onde eu quero chegar com essa história? Então eu já preparei o final para poder vir costurando ele, para poder chegar até aquele final. Às vezes acontece do final, de chegar lá e, tipo assim, você ter finais alternativos, acontece, mas eu procuro muito ser rigorosa com os meus finais, ser honesta com os meus finais, né? E talvez isso às vezes acaba me empacando, né? Porque quando eu não consigo chegar lá, eu falo assim, não, vou dar um tempo com essa história para eu poder ver se eu consigo buscar outras inspirações, né, para poder desenvolver e chegar aonde eu quero chegar. Eu já tentei nessa questão do que o Ronaldo falou, né, no próprio exercício, né, de escrever uma fanfic, eu falei assim, gente, deixa eu começar a definir os meus personagens. Aí eu comecei a definir os 2 personagens principais, mas eu me apaixonei da definição dos vilões. E aí eu comecei a ficar definindo os vilões, mas, gente, não dá, eu quero escrever a aventura, porque aí... No meu caso, eu começava o processo, né, do pensar, né, porque eu penso muito rápido, né, então às vezes até na fala, né, às vezes eu me embolo um pouco. Então eu pensava e preparava e tudo mais. E aí quando eu via, eu falei, gente, eu só escrevi 2 linhas. E agora? Aí então isso acabava sendo meio, né, para mim, não que não funcionava, né, mas eu ainda não consegui me disciplinar, né, nessa forma, né, da construção do personagem, de pensar, às vezes eu pego alguns traços ou outros, né, na hora que o Ronaldo estava falando, eu lembrei de um conto, esse conto ele está no meu blog, que se chama A Namorada Dela, né, e esse conto eu comecei a escrever por causa de uma capa do disco de Lulu Santos, chamado Eu e Memê, Memê e Eu. E aquele disco aquela capa sempre me achava ela emblemática, eu falei, gente, eu e Memê, Memê e Eu. E aí me veio uma frase, eu falei assim, gente, tipo assim, na frase era, sinto saudade da minha amiga Memê. E eu pensei, quem pode ser essa Memê? Né? Como pode ser essa história? E aí eu comecei a trabalhar essa frase, essa lembrança, né? Quem é a pessoa que está se lembrando dessa Memê? Tipo, a Memê vai ser o personagem principal ou vai ser alguém que está olhando ela, que está contando, né? Que está narrando ela? E aí eu fui desenvolvendo a escrita. Era para ser um conto curto, no final das contas acabou sendo um conto em 4 partes, né? Mas acaba funcionando assim. Às vezes eu vejo uma coisa... Anos mais tarde eu fui descobrir que, na verdade, eu, Memê, eu era por causa do... Memê era um DJ que trabalhou naquele disco do Lulu Santos, né? Mas enquanto eu fiquei anos, né, querendo saber quem era Memê. E a capa era uma gracinha, porque era um ursinho rosa e um ursinho preto. E eu achava aquilo tão, assim, emblemático. Falei, quem é Memê? E aí eu fiquei com esse Memê na cabeça, né? Eu falei, não, tem que encontrar essa minha amiga Memê. Aí desenvolvi a história assim, né? Então, às vezes é isso, é um fio, uma coisa que eu olho. Uma vez eu li um material do Neil Gaiman, tem um livro chamado, ele tem um livro e teve o filme, né, chamado Stardust. Lindo, maravilhoso. E eu acho ele eu acho maravilhoso, eu acho fantástico, os dois, né, o filme e o livro. E ele falou que ele se inspirou porque ele viu um buraco na parede e passou pela cabeça dele que poderia ter... E se tivesse um universo dentro daquele buraco, né? É como aquele finalzinho de MIB... Não, MIB 1 todo mundo já viu, né, gente? Então é como aquele finalzinho do MIB 1, que eles pegam uma bolinha de gude, a bolinha de gude está dentro do universo, é um universo, sim, né? E eu lembro que quando eu era criança eu fazia a mesma coisa. Eu olhava aquelas bolinhas de gude e falei assim, gente...
E se for um planeta, isso aqui, se for um universo, essas bolinhas, o ar, né, da bolinha de gude, foi um monte de planetinhas, né? Então é isso, né? Minha mente, ela funciona assim. Eu penso em algo e aí eu vou desenvolvendo a história nesse processo. É uma coisa meio louco, né? Mas acaba funcionando. Não, mas cada um mesmo, tem um gênero. Não, assim, é que assim, como eu falei de uma forma bem resumida, dá a impressão de que realmente eu tenho essa organização o tempo inteiro, mas essa organização, ela surgiu porque o trabalho estava ficando surreal, né? Porque, então assim, tipo, eu não comecei o livro todo organizado, eu fui me organizando depois que eu senti a necessidade. Então, assim, eu já estava lá na página, sei lá, 80, e aí, como eu não escrevo regularmente todos os dias, né? Ou seja, eu escrevo algumas páginas hoje, vou ficar semanas sem ver esse texto, aí depois me vem a inspiração, quero continuar, mas para continuar você tem que reler. E aí, assim, quando você ainda está lá na casa das 10, 15, 20 páginas, é uma coisa. Agora, quando você já está lá... voltar, né? Agora, quando você já está lá na 114, e aí você fica, peraí, eu acho que eu preciso me organizar, senão esse trabalho não vai andar. É importante, principalmente quando você tem muitos personagens, né? Porque senão você se perde, você confunde nomes, e você vai se perder na história. Se é uma série, então, que vai tendo continuação, tem que ter um planejamento, tem que ter umas anotações para você não se perder, porque senão, de repente, o personagem tem 20 anos, depois o próximo ele já tem 50. Então, você tem que ter uma organização. Mas tem autores que fazem uma organização maior ainda, que eles colocam até signo no personagem. Então, no caso da minha história, no caso da minha história, como eu falo da Lua, eu falo de Wicca, então, assim, signos e fases da Lua interferem diretamente na história. Mas, realmente, tem histórias que não têm a menor necessidade de você ser tão minucioso assim com um personagem, né? Mas é legal, às vezes é bem legal você montar uma ficha, tipo uma ficha de RPG do personagem. É legal. Para algumas pessoas funciona. É interessante, assim, eu tô achando o máximo essas lives, porque a gente vai vendo, cada um é muito diferente e cada um tem um processo completamente diferente. Já tem autores que não sabem absolutamente nada, ele só começa a escrever e aí ele vai deixando a escrita fluir toda, então não tem planejamento nenhuma. Tem outros que têm planilhas e mais fichas para tudo, né? Então, assim, é super interessante. Isso, e é importante, né? Tá sendo bem legal, né? Agora, vem cá, qual personagem queridinho?